Olá, mais uma vez aqui nos encontrando. Olha, temos hoje uma grande surpresa para vocês, hein? Como reservamos geralmente para a segunda-feira, mas essa vai ser uma surpresa muito, muito grande. Não é, Leila? Qual vai ser o tamanho da surpresa? Porque grande é relativo, né? Vai ser tão grande assim quanto a de Allan Kardec? Vai ficar bem próximo, né, Leila? Oi? Fica bem próximo, né? Você tá Bom dia, Regina, tudo bem? Então a Regina já está, eu imagino, perguntando quem será este convidado tão ilustre que o Roberto está falando. Olá, bom dia, Alan. Aqui eu não estou vendo a gente. O que está vendo aqui? Acho que você está com a lente invertida, Leila. Agora sim. É que a Leila ontem, foi o domingo, ela ficou tão maravilhada com o sol. O Alan, né? Aí ela aproveitou para dar uma de fotógrafa, aí esqueceu de reverter a lente. Por isso que eu estou vendo que está tudo escuro. E eu pensei assim, será que fomos convertidos ou despromovidos a espíritos de sombras, né? Não estão nem nos vendo mais. Mas vamos começar a nossa gravação para os nossos canais. Aproveitando, mandando um abraço para a Janete também. Bom dia, Janete. Seja bem-vinda. Vamos começar então a gravar. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 24 de agosto de 2020, segunda-feira. E uma alegria estarmos juntos aqui com vocês, compartilhando desse café com o Evangelho, esse momento gostoso, um bate-papo descontraído, sem compromisso, mas que procuramos sempre trazer um convidado muito especial para que sirva de motivação, de incentivo para todos nós. Bom dia, Leondina! Bom dia, Leondina. Deixa eu agradecer particularmente a Leondina. Acho que ela percebeu que eu estou com uma certa dificuldade para ler. Poxa, mas você matou a pau. Realmente eu estou com uma perda visual muito natural. Já vamos fazer os procedimentos corretivos. Mas aí em caixa alta eu consigo ler perfeitamente. Eu desejo mesmo para você, minha querida, um dia abençoado e que seja muito, muito profícuo, né? E com Jesus no coração sempre vamos avançando mais. É verdade. Mas hoje, Roberto, nosso convidado... a Eudócia está trabalhando. Um beijo para a Eudócia, um trabalho abençoado. O nosso convidado especial de hoje é um considerado apóstolo do Espiritismo. Um apóstolo do Espiritismo francês. Ele, juntamente com mais outros dois que também podemos considerar apóstolos, nasceu na França. E os outros dois, logicamente, se são apóstolos considerados franceses, o nosso primeiro apóstolo seria o nosso codificador, Allan Kardec, o segundo, Leon Denis, e o nosso convidado de hoje é o nosso Gabriel Delane. Allan Kardec, voltado, todos os três, à ciência espírita, podemos chamá-los assim, apóstolos do Espiritismo. E Gabriel Delane, nosso convidado do dia de hoje, também nasceu na França. Então, François-Marie Gabriel Delane nasceu em Paris, na rua de Cairo, né? Em francês, em 21, número 21, no dia 23 de março de 1857. Olha que feliz coincidência
No ano de 1857, aconteceu também a primeira edição de O Livro dos Espíritos. É um pouquinho antes, né, da publicação. Ele nasceu um mês antes. Um mês antes, ele nasce. E aí, quem foi seu pai? Alexandre Delane e a mãe, Marie Alexandrine Didelot. Mas o Gabriel Delane, ele nasce numa família, ao contrário de Kardec e ao contrário de Leon Denis, ele nasce já numa família espírita. Nós brasileiros, às vezes, temos o hábito de dizer assim: eu venho de um berço espírita. E o Gabriel Delane, de uma certa forma, foi um privilegiado, porque ele não precisou descobrir essa doutrina nova, porque ele já nasce nesse lar espírita. E ali, desde recém-nascido, ele observando tudo que acontecia. Enquanto Allan Kardec, somente com 51 anos, que foi tomar conhecimento das mesas girantes, e o Leon Denis, somente aos 16 anos, é que também ouve falar do Espiritismo. Mas os pais do Gabriel Delane, qual era a profissão deles, Roberto? O que é que eles faziam para poder ganhar a vida, como a gente diz? Então, seus pais, o Alexandre e a dona Marie, eles tinham uma modesta loja de artigos de higiene, um comércio pequeno, e era bem ali no entorno da cidade, né? A rua de Caire não era uma rua central, e ainda não é, de Paris. Então ali ele tinha o seu pequeno comércio, onde ele tirava o sustento para suas famílias. Mas, quanto à esposa, mais diretamente ligada cuidava ao da atendimento da loja, loja, né? isso. Então, o pai de Gabriel Delane, o senhor Alexandre Delane, ele viajava muito. Mas, um dia ele estava em Caen, que era uma cidade próxima de Paris, e ele ouviu falar pela primeira vez de Espiritismo. Só que esse fato foi muito assim, interessante. Mas era um domingo, né? Leila, que é interessante, aos domingos que acontece coisa boa. Por isso que eu digo, gente, aos domingos pode estar muito excelente ficar com a família, mas você esteja com a família também. Porém, saia de casa. Então ele estava no Café do Gran Balcão, nessa cidade, né, Caim. Ele estava ali tomando um café, sentado ali naquele café, e ele começa a perceber uma conversa entre dois homens que ali se encontravam, e eles falando de espiritismo, falando que havia possibilidade das pessoas se comunicarem com os mortos, e ele de uma forma um pouco atrevida, até irreverente, porque dependendo de quem estivesse ali, poderia até agredi-lo, se aborrecer com ele, porque ele começou a zombar. Olha só que falta, né, de senso. Ele começou a zombar daquela conversa. Mas os dois, eu acho que já estão espiritualizados. Por outro lado, nada por acaso. Eu fiquei pensando nesse episódio. Porque quando ele escuta esses dois homens conversando, era a deixa da espiritualidade para que ele pudesse conhecer o Espiritismo. Isso o pai do Gabriel Delane, que era o Alexandre. E ele ali, quando ele começa a zombar, ao invés dos homens ficarem ofendidos ou até agressivos, não. Um deles pondere, conversa, olha, é uma doutrina nova, mas é muito interessante, inclusive esse homem, o organizador dessa doutrina, ele mora em Paris, porque ele soube que ele era também de Paris, ele mora em Paris, ele mora perto de você. Conheça, vai lá conhecê-lo. E aí fala sobre os livros, sobre as obras, ele fica curioso. E ele, quando retorna para o lar, ele comenta com a esposa, porque a esposa já era mais espiritualizada, e a esposa fala para ele. Em geral, as mulheres são mais voltadas, em geral, as mulheres são mais voltadas ao lado espiritual. E por que você não compra as obras? Na época, já havia a publicação de O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E ele compra.
E aí o que acontece, Roberto, quando ele cumpre essas obras? Então, essa conversa anterior, só voltar um pouquinho, já respondo isso. Diz que Kardec era um pensador. Então, tinha lá na França, dizia então, o interlocutor de Alexandre naquele café. Tem lá em Paris, na sua cidade, um pensador, Allan Kardec. Eu fiquei imaginando assim, né? Por isso, aquela estátua de Rodin, né? O pensador. Então, nós normalmente devemos pensar antes de realizar. E Kardec realmente, ali sem que tivesse contratado este interlocutor, ele referiu-se muito apropriadamente a Kardec, porque os pensadores fazem as sociedades mudarem. Né? Aproveitando então, só para mandar um abraço também para a Regiane. Oi, Regiane, saudades. Uma semana abençoada, de muita luz. Bom, e aí, como não poderia deixar de ser, aliás, poderia até deixar se fosse o Roberto, né? Porque o primeiro livro de conteúdo espírita que me caiu às mãos foi ali nos casos de Chico Xavier. Eu, na época, contava 15 anos. E aí a Leila falou em espírita de berço, né? Gabriel Delany, entre esses três citados, Allan Kardec e Leon Denis, foi o único que nasceu, digamos, em berço espírita, não em berço esplêndido. Eu ficava então imaginando, quando alguém perguntava se eu era espírita de berço, né? E eu fiquei imaginando, mas que berço é esse que eu não conheço? Será que é alguma marca nova, algum produto novo? Na minha ignorância, né? Mas então vamos voltar aos fatos. E aí, Gabriel Delany lê o Livro dos Espíritos. Gabriel não, o Alexandre, o pai. O Alexandre, desculpa. O pai, Alexandre, né? Delany, o pai. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E ficou soberanamente interessado e desejou conhecer o autor. Olha que interessante. Eu também, quando conheci, eu falei, eu quero conhecer o autor. Eu não consegui, mas ele já estava próximo ali em Paris e ele conseguiu realizar o seu intento. E aí foi à Rua de Santana, né? Onde foi convidado pelo próprio Allan Kardec a assistir a uma das reuniões da sociedade recém-fundada. É onde o próprio Kardec morava, porque no início, Allan Kardec, ele no próprio lar é que ele acolhia as pessoas, depois é que ele alugou um espaço reservado. Mas numa noite de quarta-feira, aí o Alexandre Delany e a esposa vão assistir a uma sessão. Não sei por que a gente fala reunião, né? Ali falam assistir a uma sessão. Alguns companheiros espíritas perguntam, hoje vai ter sessão? Mas eu aproveito antes de continuar mandando também um abraço para Tiane Tuca, seja bem-vinda. Uma alegria você estar aqui conosco compartilhando desse café com o Evangelho conosco. E nessa noite de quarta-feira, vai ele com a esposa, ali eles vão percebendo como é que era aquela sessão e eles quiseram saber se algum deles possuía mediunidade. E o Kardec, mais tarde, ele escreve inclusive a respeito de Alexandre Delany, dizendo para ele o seguinte, ou melhor, o Alexandre Delany é que mais tarde ele escreve para Kardec dizendo que eles em casa, ele com a esposa, fizeram uma prece curta, pediram a Deus um auxílio, uma proteção, seguindo inclusive as orientações que tinha ali no Livro dos Médiuns, e ficaram aguardando ansiosos para ver se ia acontecer alguma coisa, se iria haver alguma comunicação. Colocaram ali um papel, uma caneta, um lápis, enfim, e de repente a mão da esposa, e ele diz assim, a mão da minha querida esposa se agitou. Ele escreve para Kardec comentando, vê o carinho, né? Eu achei tão bonito, porque ele podia dizer assim, a mão de minha esposa, né? Diz, a mão de minha querida esposa se agitou. E ali ela movida, ela começa por uma força invisível comandando a sua mão, ela traça ali algumas linhas, alguns rabiscos em zigue-zague e depois algumas palavras, poucas palavras, só que palavras muito importantes, porque
Quais foram as palavras, Roberto? Foram 3 palavrinhas que eles escrevem. Crede, orai, aguardai. Ou seja, não tenha pressa, mas mantenha-se primeiro, firme-se na sua crença. Depois mantenha esse estado de pressa, e aí é só aguardar. E eles criaram criaram um grupo, e ali durante 10 anos eles se reuniam, porque foram chegando outras pessoas, e durante aquele período de 10 anos eles foram trabalhando. A mãe do Gabriel Delany rapidamente tornou-se uma excelente médium escrevente. Ela se torna uma médium escrevente mecânica, e ali foi se desenvolvendo aquele grupo, e um grupo muito sério. Kardec depois fala com relação a esse grupo, que era muito sério. E o Alexandre Delany, por enquanto nós estamos falando do pai para chegar ao filho, que é o Gabriel. Um dia ele faz um texto, escreve para a Revista de Espiritismo, dizendo que durante esses 10 anos, quantas mães foram consoladas, quantos pais, quantos filhos encontraram ali naquelas mensagens a esperança, quantas almas ali corroídas pela dúvida e que encontraram também, através do Espiritismo, através daquelas mensagens, o consolo, a orientação. E o Gabriel Delany, ele vive nesse ambiente. Inclusive teve um fato que aconteceu, numa dessas reuniões que eles realizavam. Numa dessas reuniões foram 2 homens ali participar dessa reunião. Gostaria de comentar, Roberto, o que acontece numa dessas reuniões? Sim, ali nessas reuniões, numa delas, existia uma pessoa que era já amigo de algum tempo, lá do Alexandre, que é de nome Ledoyen. Ele era também um antigo livreiro, né? Então tinha uma livraria lá no Palais Royal, também onde foi lançado o Livro dos Espíritos, Kardec, em 57. Então era também membro da Sociedade Espírita de Paris. Olha, já tinha alguns 2 pontos em comuns. E ele manda então os chamados visitantes, né? Mas não eram franceses, e que eles então recebem como convidados. E esses senhores assistiram a essa reunião como simples curiosos. Mas se a gente for vedar o espaço espírita aos curiosos, às vezes não é uma curiosidade compulsiva, é uma curiosidade saudável. Quero saber, quero conhecer. Então eles foram admitidos. Então esses senhores assistiram à reunião. E naquela noite, a senhora Poté, que era uma médium escrevente... Não era a senhora Delany, era uma outra, né? Exatamente. Era uma médium lá do grupo, e ela recebe de forma mecânica também, ou seja, mediunidade inconsciente, né? Mecânica, uma comunicação que ela não conseguia ler, porque não estava no idioma francês. Pareciam os hieróglifos, né? Isso. E ninguém consegue entender o que estava escrito ali, até que um daqueles 2 homens que começa, aí pede, deixa eu dar olhar para ver do que se trata, e aí um deles consegue, Roberto, porque ele pede para olhar e ele consegue saber do que se trata. Então, como eles não eram nativos, ou seja, não eram franceses, era o que eles chamavam de estrangeiro, ele conhecia algo que aqueles que estavam ali, que o convidaram, não sabiam. E ele conhecia, por exemplo, o idioma piemontês. E era nesse idioma que estava grafada a mensagem, redigida a mensagem. Agora, vou destacar que esse fato impressionou seriamente os 2 estrangeiros, porque eles nos pediram com insistência no fim da reunião, nos concederam uma nova sessão particular, isto é, receberam reservadamente o que lhes foi concedido. Naturalmente, converteram-se ao espiritismo. E aí eles ficaram tão assim impactados com aquilo que eles pediram
se podiam fazer uma reunião particular. E aí eles concordaram e marcaram um outro dia para fazer essa reunião, e a senhora Delane recebe uma mensagem de um espírito. E aí o espírito se comunica através da senhora Delane diretamente para o que aqueles homens estavam desejando saber. E ali, o que o espírito responde para eles, Roberto? Então, era um espírito que era tratado por sua eminência, por ser um cardeal, naturalmente desencarnado. Mas ele tinha então sido membro do clero, né? E foi questionado a ele por que ele tinha se oposto em vida à publicação de um tal de Charles Albert. De um livro, Isso, né? um livro. Um livro de autoria de Charles Albert, e muito talentoso. Aí ele revela que é ele que combatia os abusos do clero, ele, nesse livro, né, combatia os abusos do clero, do qual ele fazia parte. Olha, se eu faço parte, e o outro vai escrever um livro, pode ser o melhor relacionamento comigo, mas vai combater o que eu faço, então eu vou usar de todos os meus meios a alcance para impedir a publicação desse livro. Então ele confessa. Agora ele também fazia o meia-culpa, porque ele confessava que sofria bastante por isso e pedia para que orassem por ele. Então, e outro explica assim: o vosso cardeal hoje é um simples espírito. Não então, sou mais eminência, não né? tem títulos. Quando retorna ao mundo espiritual, os títulos terrenos já não têm mais valor. O nome era Lambruschini. E os homens ficam assim, né? Como é que se diz? Convencidos. Mas o Alexandre Delane, ele aproveitava todas as viagens que ele fazia, porque ele viajava muito, sempre para divulgar o espiritismo. Enquanto a esposa cuidava da loja, a senhora Delane, ele estava sempre ali, em todas as viagens, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma timidez, aonde ele podia, ele divulgava e conquistava novos adeptos para aquela doutrina nova. E foi nesse meio, né, Roberto? Que aí nasce, sim, o nosso então convidado especial, Gabriel Delane, aquele que viria a ser nomeado perante os homens como François Marie Gabriel Delane. E desde sua infância, então, ele já foi familiarizado com o vocabulário espírita e assistia desde cedo a numerosas e bem interessantes sessões. Então ele nem precisava se deslocar para um centro espírita, já estava tudo à mão e com uma explicação por quem vivia aí o espiritismo, que eram seus pais. Porque temos que ver que era uma doutrina nova e era hábito. As pessoas se reuniam no próprio lar. Hoje em dia a gente não orienta mais que se faça isso, porque em todos os lugares, pelo menos aqui no Brasil, nós temos essa oportunidade. Em qualquer cidadezinha sempre há um centro espírita. Mas naquela época era muito normal as pessoas se reunirem em seus lares. Por outro lado, eles procuravam ter uma conduta muito séria, muito ilibada, e com muita responsabilidade, muita seriedade para esse tipo de trabalho. E nesse ambiente ali que o Gabriel Delane foi criado, desde o menino, né, foi criado ali, então ele estava habituado. E o pai ficava até contente em narrar que o seu filho, o seu garoto de 7 anos de idade, um dia interrogado sobre a profissão de seus pais, e ele, com uma encantadora ingenuidade, né? aquela coisa de criança, né? Muito ingênua, né? Ele diz assim: papai é espírita e mamãe também. E mamãe é uma boa médium. Mas ele coloca mais do que isso, né, Roberto? Ele diz: sim, mamãe é uma boa médium. E espero ser igual a ela, honrando a minha fé. Olha só que coisa linda, né?
Então nós temos muito crianças linda, né? nas evangelizações que algumas delas falam assim, olha, eu quero voltar porque gostei, mas nunca diz assim, olha, eu também quero ser médium, né? Então, agora, embora saibamos que a mediunidade não depende da vontade, né? Mas ele com 7 anos e espontaneamente, como uma criança, qual criança saudável seja, então ele confessa dessa forma, então ela se abre, né? É verdade. Já chegamos ao fim do nosso tempo. Olha, mal começamos a falar do Gabriel Delano e o tempo já terminou. Mas só para a gente falar um pouquinho, rapidamente, como ele vivia nesse meio ali espírita, o Allan Kardec criou uma grande amizade também com os pais do Gabriel. Pela família, né? Com a família, e eles estavam sempre juntos. E então o Allan Kardec frequentemente visitava a família Delany, ao qual ele tinha assim, uma grande amizade, e ele tinha muito prazer, ele levava brinquedos, o Kardec, para o pequeno Gabriel, porque ele desde pequeno conhecia o Gabriel. O Gabriel costumava sentar nos joelhos. E ficar dando pulinho, As crianças de Allan Kardec. E aí a gente pergunta, né, Roberto, será que seria um simples sentimento de afeição? Normalmente é que a gente diz, os espíritos, eles quando estão participando de um trabalho, e era um trabalho árduo, né, de revelação, queria encontrar muitas lutas, e Kardec já as tinha conhecido, mas a ele, Gabriel Delano, também estaria reservado muitas lutas. Então são espíritos de almas afins, né, o reencontro de almas afins. E ali então ele se põe nessa relação íntima, familiaridade, né? E aí, então não existiria no fundador do Espiritismo, é uma pergunta apropriada para se formular, o pressentimento que esse garoto saberia seguir o seu exemplo e também que ele se tornaria um dos apóstolos do Espiritismo? Há dúvidas? Esperem e verão. Então amanhã nós continuamos essa história muito linda desse grande cristão espírita, Gabriel Delany, que foi um grande trabalhador, o apóstolo do espiritismo francês, pelo lado da divulgação do espiritismo, pelo lado da ciência espírita. E hoje à noite, segunda-feira, às 20 horas, nós temos a nossa palestra. Ao final, nós temos o nosso passe magnético espiritual à distância, a magnetização das águas, das medicações. E amanhã, 10 horas da manhã, continuamos com essa história muito linda de Gabriel Delany. Esperamos que todos vocês estejam aqui conosco. Aproveitamos para convidar quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. Se inscrevam, deem um joinha, compartilhem, façam comentários. E quem já conhece, entre lá, compartilhe, deem um joinha, façam comentários, para que essa mensagem ela possa chegar a outros corações. Esses exemplos de vida, de determinação, de luta, de perdas, mas de reerguimentos, isso vai nos auxiliando também na nossa trajetória. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito, e podemos mesmo. Aproveitamos para mandar um abraço para a Vanessa, para a Sueli, para o Geraldo Magela. Geraldo dizendo, amar é o imperativo maior dos que tem Jesus Cristo na íntegra. Um abraço novamente aqui para Leondina, para Rita Maria, para todos os amigos queridos dos dois planos da vida que compartilham conosco. A Sueli está dizendo aqui, Laudináurea, já falei, né? Laudináurea. Laudináurea disse que hoje atrasou um pouquinho, mas é sempre bem-vinda, Laudináurea. Muito bom estarmos aqui juntos. Leondino dizendo até a noite. E o nosso café já chegou ao fim, mas desejamos uma segunda-feira e uma semana que se inicia abençoada, de muita paz,
de muita alegria, de muita saúde no coração de todos vocês, até a noite às 20 horas e até amanhã às 10 da manhã. Isso. E que vamos então sim abrir um pouquinho mais a vida dessa maravilhosa personagem que aqui entre nós, um espírito de altíssima luz, reencarnou e deixou-nos um legado precioso. Gabriel Delano. Então, até amanhã, se assim Deus o permitir.